públicos. Da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano, de segunda-feira, começando mais uma semana desse mês de agosto. Num dia que o número de mortos no país subiu para 108.054, conforme foi divulgado por aquele consórcio da imprensa. 108.054 mortos. De ontem para hoje, 757 mortes. Casos confirmados, vejam vocês, já passou de 3 milhões o número de casos confirmados, 3.343.000. Desde sábado à noite para cá foram confirmados 26.093 casos. Depois eu dou os números mais completos, trágicos números, né? Números de São Paulo, do Brasil afora. Olha, gente, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Coisas até cínicas, né? Vamos lá. Primeiro, a delação do ex-ministro Antônio Palocci, que era uma colagem de notícias de jornal e internet, sem nenhuma prova, e o Ministério Público, na Polícia Federal, chegou à conclusão, 2 anos depois, que a delação que foi vazada para a imprensa, por autorização do então ministro, lá, chefe da Lava Jato, lá de Curitiba, o Marreco de Maringá, não tinha nenhum fundamento, baseado só em que saía na imprensa e na internet. Depois vou falar mais um dos assuntos desse Papo com o Zé de hoje. Que figura deletéria, nojenta, esse ex-ministro Antônio Palocci. E cínico é o ministro do Supremo, Edson Fachin, falar agora, pegar a frase dele certinho aqui, que a presença de Lula na disputa presidencial teria feito bem à democracia e não deveria ter sido vetado em 2018. Agora, por isso que eu chamo de cinismo, não é possível. Fachin declarou que a presença de Lula teria feito bem à democracia. E, na opinião dele, o Brasil vive uma recessão democrática. Que coisa inacreditável. Coisas que estão aparecendo agora, tempos depois, né? Como essa delação, né, do Palocci, que era mentirosa, né, sem vergonha, e agora o ministro Edson Fachin dizendo que o Lula, que deviam ter mantido a candidatura do Lula para o bem da democracia, depois de tudo isso que nós estamos vendo aí. Tá certo. Mas vamos falar de coisa boa. Hoje é dia de dar parabéns a muita gente legal, importante. Primeiro, 2 cidadãos brasileiros, vozes potentes do movimento negro antirracista, o professor Silvio Almeida, que mora nos Estados Unidos, está fazendo 44 anos hoje, bem jovem ainda. Uma voz firme, segura, inteligente, se manifestado muito nas redes sociais, em lives abertas, já participou do Roda Viva e tantos programas. Parabéns ao querido professor Silvio Almeida. E parabéns também ao querido Emicida, outra voz importante, antirracista, voz forte no movimento negro, que faz, bem jovem também, 35 anos hoje, do querido Emicida. Duas figuras importantes, hoje devia ser o dia do samba, viu? 2 figuras importantes do samba. Monarco, 87 anos, firme, lá na Portela, torcedor do meu América, orgulho portelense. Parabéns, Monarco. E hoje faria 85 anos o grande Candeias, também da Portela, né? Foi um grande compositor e morreu na faixa de 40 e poucos anos. Por isso que devia ser o dia do samba hoje, dia de Candeia e dia de Monarco. Hoje é dia do pão de queijo, tem dia de tudo, né? Mas vamos falar de Minas. Carlos Drummond de Andrade, 33 anos, seu grande poeta mineiro.
né? Talvez o maior poeta da língua portuguesa. Vamos falar, ele, Carlos Drummond de Andrade, recitando, declamando, e agora José, mais tarde, no decorrer do programa. Você pode participar no 11 992 030506, mas um assunto que nos deixa arrasado, de certa forma, foi o que houve na frente do hospital lá em Recife, né? A menina capixaba de 10 anos, que engravidou após ter sido estuprada pelo tio, que a estuprava durante anos, desde 6 anos de idade, teve que sair do Espírito Santo, por mais que a justiça do Espírito Santo tivesse permitido, dentro da lei, né, o aborto, ela teve que ir para Recife, para um hospital que atende, né, mulheres nessa situação. Foram para a porta do hospital, fanáticos, xingando a menina de assassina, xingando o médico de assassino, que não queriam permitir a entrada ao diretor do hospital, no hospital. Ainda bem que foi um grupo de mulheres, foi lá para se contrapor a isso, sabe? E dizer poucas e boas, e enfiar o dedo na cara dessa gente que se dizia religiosos, cristãos, evangélicos, não sei o que e tal. Olha, e pior de tudo, elas foram, de certa forma, convocadas por essa debilóide, ou sei lá o quê, dessa Sara Giromini, que se apresenta com outro nome, que já foi presa, saiu, que é a rainha dos fake news, né? Uma pessoa abjeta, né? Que devia ser em cana agora, devia ser presa agora por ter divulgado no Twitter o nome da menina e o hospital onde estava sendo realizada a interrupção da gravidez. É um caso sério que merece punição séria e ela pode mesmo ir para trás das grades. É uma figura asquerosa, tá? Esse é um assunto que está ganhando as redes sociais e tal, e que me deixa pasmo diante dessa manifestação na porta do hospital, chamando a menina de assassina, o médico de assassino. Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Vamos lá. Vamos falar da delação do Palocci. A conclusão da Polícia Federal sobre a inconsistência da delação do Palocci provocou, evidentemente, reações, né, durante o dia inteiro, principalmente no PT. A delação foi chamada pela Polícia Federal de mentirosa e instrumento da Lava Jato para interferir na eleição presidencial. Não falaram textualmente isso, mas é isso. Eu estou dizendo. Ele falava sobre o suposto caixa milionário de propinas para o ex-presidente Lula, administrado pelo André Esteves do banco BTG. O então Sérgio Moro divulgou, lembra, 6 dias antes da eleição, a Polícia Federal comprovou que Palocci usou notícias de jornais como base para as denúncias sem nenhuma prova. Para o delegado Marcelo Daer, as informações dadas por Palocci parecem todas sido encontradas em pesquisas na internet. Vê que malandro, cocô, né? A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, declarou que Moro tem que ser processado e publicamente pedir desculpas a Lula e Haddad. Ele sabia que a delação era mentirosa. O Paulo Teixeira, secretário-geral do partido, disse: mentira tem perna curta. Não é? Mentira tem perna curta. Daqui a pouco eu vou dar voz a vocês, que hoje nós temos, como eu falei, isso é efeméride para chuchu. Eu não falei da Elba Ramalho ainda, né? Tem Elba Ramalho também. O dossiê contra antifascistas, que devia ser uma coisa importante, né? Justa você ser antifascista, foi elaborado e entregue aos Estados Unidos pelo 01, né? O 01. E agora verificou-se que cita jornalistas e radialistas, além de professores e policiais e tal. Essa lista tem 1000 nomes. É diferente daquela que foi, segundo consta, feita por um órgão do Ministério da Justiça. A embaixada americana diz que não tem nada, porque esse embaixador é assim, né? Assim com o governo brasileiro. O Rogério Gentili divulgou hoje na Folha, no UOL, né? Esse dossiê é diferente daquele que foi apresentado no Ministério da Justiça
por ordem da Carmen Lúcia, do Supremo. Aquela lista tem 579 servidores e professores. Essa tem mais de 1.000 nomes. Vê que estado de coisas a gente está enfrentando durante esse desgoverno do Capitão Corona. Falando em Capitão Corona, todo dia tem uma notícia nova sobre alguma possível falcatrua, mexendo com o dinheiro vivo de algum integrante da família do Capitão Corona. Principalmente relativo aos filhos, né? Vamos falar agora do Flávio Bolsonaro, senador. Aliás, quem está mais ativo nos últimos dias no noticiário é o Flávio Bolsonaro, por causa das rachadinhas do seu gabinete quando ele era deputado, rachadinhas organizadas pelo queridíssimo Queiroz, que continua preso, ganhou um habeas corpus, né? Flávio e Fernanda Bolsonaro, o casal, omitiu R$ 350 mil em declarações do imposto de renda. Outro dia disse que não se lembrava de ter comprado um apartamento com dinheiro vivo. Comprou um apartamento com dinheiro vivo e não se lembrar que foi com dinheiro vivo. Agora, a informação é que ele omitiu R$ 350 mil do imposto de renda. O dinheiro foi gasto na compra dessa então famosa casa de chocolate. Não é o filme, não, mas é a loja de chocolate de um shopping na Barra da Tijuca. O Ministério Público do Rio de Janeiro, que descobriu, com base na quebra dos sigilos bancários do fiscal do casal, Flávio e Fernanda. O valor total da loja teria sido R$ 800 mil, divididos entre o filho 01 e o sócio dele, Alexandre Santini, 400 para cada lado. Ele declarou à Receita um cheque de R$ 50 mil. Ué, e o resto? E os outros 350? Segundo o Ministério Público, os outros 350 saíram da conta de Fernanda, a mulher dele, e não foram declarados. Todo dia tem uma coisa. Não lembrar de quanto pagou, se foi dinheiro vivo ou não. Eu acho que ele nem, se bobear, se passar o tempo do jeito que a coisa vai, ele vai dizer que nem sabe quem é o Queiroz, nunca viu, que talvez nem tenha sido deputado, já saiu direto para o Senado, e que o sobrenome nem Bolsonaro é. Não, mas Bolsonaro é porque eles gostam de bater no peito e dizer que são Bolsonaro. E o quarto filho, 04, está infectado, que é o mais novinho, que andou falando um monte de bobagem, uma época aí, poucos meses atrás. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do grande João Donato, acreano. Sou fã de carteirinha. Grande compositor, pianista, arranjador. Nossa, como eu gosto do João Donato. E está em forma, está tocando, está ainda aos 86 anos, está ainda fazendo. Agora parou por causa da pandemia, mas até há pouco tempo grava todo ano 2, 3 CDs e faz show sem parar. Grande João Donato, que é lá do Acre, morou nos Estados Unidos muito tempo. Olha, sem brincadeira, não estou falando isso porque está aqui no programa, mas eu ouço João Donato praticamente quase todo dia, tá bom? Um trechinho, pelo menos. E é um trechinho dele que a gente vai ouvir, o famoso Bananeira, dele e do queridíssimo, aí sim, esse justifica o queridíssimo, Gilberto Gil. Vamos ver e ouvir. Pouquinho, né? Porque se põe mais do que esse pouquinho, o YouTube pimba. Olha, em relação àquela Sara Giromini, eu fui lá, né? Coloquei ao lado ali do Instagram, nos 3 pontinhos, cliquei, o conteúdo é inadequado, depois cliquei em denúncia contra, depois está publicando conteúdo que não deveria estar no Instagram, cliquei em violência ou organizações perigosas, cliquei em organização ou indivíduos de alta periculosidade, e 7º, enviei a denúncia, tá? É isso aí. Eu já falei tudo que eu tinha que falar no início do programa, mas vou colocar um vídeo aqui dessa confusão que houve. Talvez provocada, talvez não, provocada por essa moça aqui, né, deletéria, mas teve a reação. Teve a reação. Quero cumprimentar as mulheres lá de Recife que foram à porta do hospital conter essa manifestação absurda por parte das pessoas que xingavam a menina, o diretor do hospital e o médico chamando-os de assassino. Vamos ver e ouvir.
O aborto legal é um direito. O aborto legal é um direito. Não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão da vida de uma menina de 10 anos. Não vamos abrir mão da vida de uma menina de 10 anos. Gravidez forçada é tortura. Gravidez forçada é tortura. Gravidez aos 10 anos é morte. Gravidez aos 10 anos é morte. Esse fanatismo religioso vai nos levar não sei onde ainda. Mas nós vimos aí a reação das mulheres que foram se contrapor a esse fanatismo religioso lá na porta do hospital. A punição por expor o nome da criança, o hospital onde estava se realizando a interrupção da gravidez, dá multa de 21 mil, mas também pode ir para a cadeia. A Damares nega, não foi o Ministério que vazou dados da menina, mas o Ministério não se pronunciou, sabe? De um jeito que a gente esperava. Bom, esperava não. Com a Damares lá, a gente espera o quê? Aliás, essa Sara Geromini trabalhava com a Damares lá no Ministério das Mulheres. O médico cita tristeza por ato em hospital, pessoas a chamaram de assassina. Aborto de menina de 10 anos está evidentemente autorizado pela Justiça, diz o ministro Marco Aurélio Mello. A Justiça do Espírito Santo vai também investigar se a avó da criança foi pressionada, porque tem áudios que as pessoas foram na casa da avó, lá no Espírito Santo, que ela saiu do Espírito Santo e foi para Recife, para não autorizar o aborto legal. Grupos políticos teriam tentado intervir nessa decisão da família e da própria menina. Eles receberam até áudios oferecendo suporte médico para manter gravidez e fruto de estupro. Mas eu tenho uma notícia aqui que eu achei muito legal. E isso tem que cumprimentar, ao contrário de tudo isso que nós estamos falando de gente ruim, cabeça torta, fanatismo religioso. Felipe Neto e o Whindersson Nunes, que são dois influenciadores digitais que têm milhões de seguidores, têm uma importância danada nas redes sociais. Eles se posicionaram e Felipe Neto pediu que familiares da menina entrassem em contato com ele para que ele pudesse ajudar com a educação dela. Olha que exemplo. Eu me disponho, disse o Felipe Neto, a arcar com todos os custos de educação dela até o fim da faculdade. Olha que exemplo que nos está dando o Felipe Melo. No mundo de injustiças e desigualdades, que ela receba a melhor arma possível. O Whindersson, o piauiense, ofereceu auxílio psicológico para a menina. Me preocupo tanto de atrocidade que essa menina vai ouvir no decorrer da vida. Alguém da família entra em contato, quer ajudar com toda assistência psicológica até os 18 anos. Diz ele, por isso que Jesus chegou no templo e revirou as mesas dos comerciantes, vendendo coisas na casa de Deus, e disse que a gente dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porque tem horas que é só na base do grito mesmo. Parabéns ao Whindersson, parabéns ao Felipe Neto. Que coisa legal, tá? Muito legal mesmo. Vamos ver aqui o nosso pessoal. Vamos ver o nosso pessoal aqui. O pessoal que faz o programa com a gente, que sempre está aqui, companheiros, né? Companheiros que, poxa, sem eles o programa não tem a menor graça. Francisco Salvador, hipócrita, desumana essa turma de bolsominions em relação ao caso da menina lá do aborto. Mário Capoeira, de Bexiga, um abraço. Eva Suzano, de São Paulo, queria pedir um feliz aniversário para o meu sogro, Ângelo Ramalho, 63 anos hoje. Um abraço, Ângelo. Assiste o Zé Trajano todos os dias. Vai ficar feliz? Espero que tenha ficado feliz. Paulo César, de Santo André. Gilmar Mendes tem que ser coerente liberando o Lula para se candidatar a presidente. Lula já. A Sara não estava de tornozeleira? Eu acho que sim, né? Mas ele nunca sabe, né? Nunca sabe como é que fica. Vamos falar, eu falei que hoje tem efemérides sensacionais, já falei do querido João Donato, vamos falar de outro querido, que é o Emicida, que faz 35 anos hoje. Ele já foi até repórter de programas da TV Cultura e tal, da MTV. Olha, eu sou fã do Emicida,
Saiu até uma matéria que ele ficou muito emocionado com a menina que ganhou lá no programa do Luciano Huck, não é, de perguntas e tal, e ela resolveu ir para a faculdade, concluiu a faculdade já com mais idade, baseada na música no Amarelo do Emicida. Vamos ver e ouvir um pouco do aniversariante do dia, Emicida. Conta vagabundo, bora salvar o mundo. Ou pelo menos ver ruído de um lugar 100%. É o final dos tempos, novos templos, salvos mesmo, nenhum de nós. As vésperas de um grande salve-se quem puder, sendo tratadas como um dia qualquer. É o final dos tempos, novos templos, salvos mesmo, nenhum de nós. As vésperas de um grande salve-se quem puder, sendo tratadas como um dia qualquer. Ai meu Deus. Não, tipo assim, o Carlos Renato perguntou se ela não estava de tornozelo. Não é que ela foi lá, ela, nas redes sociais, sabe, deu o nome da menina e do hospital, incentivando as pessoas para fazer aquele ato perverso, maldoso, cretino, na frente do hospital. Por isso pode sofrer uma multa e até ir para a cadeia, tá? Eu já falei do número de mortes no início do programa, 108.054, número de mortes, e 3.343.000 infectados. Isso eu dei no início do programa, vou falar agora de São Paulo. São Paulo, olha a marca de São Paulo, gente. 700 mil pessoas, já superou a marca de 700 mil pessoas. 702 mil pessoas, 665 infectadas aqui em São Paulo. Mortos, para quase 27 mil. 26.900 mortos, 47 de ontem para hoje. Os números do fim de semana costumam ser menores. Vamos esperar para amanhã. Tomara que diminua, que diminua, que diminua. Mas o de respeito, ó, continua aumentando como se nada tivesse acontecendo. Será que é importante dizer o tempo inteiro que tem que sair com cuidado, tomando todas as precauções, continuar usando máscara, não se aglomerando, etc, etc, etc. Mas não, chega uma hora que você fala, vou desistir. Não é possível. Não é possível. Você vê as imagens, né, na praia no Rio de Janeiro, então as imagens me irritaram profundamente. Olha aqui no Rio de Janeiro, o caso mais grave aconteceu na Zona Oeste, onde uma grande festa começou no sábado à noite e só terminou no domingo. Imagens dentro da festa mostravam uma estrutura com palco, telão, luzes, até efeitos com fogo. Milhares de pessoas aglomeradas. A polícia foi ao local, mas só resolveu interferir no final da tarde de ontem. Depois que tudo já, que a porta está arrebentada, né? Vamos lá, falei do nosso grande poeta mineiro de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, faz 33 anos da morte dele, morreu aos 84 anos. Olha, até os textos do Drummond foram musicados por muita gente, Belchior, Francis Raime, Milton Nascimento. Que poeta, que orgulho brasileiro ter um poeta do tamanho, né, do Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver e ouvir um trecho do poema E Agora José, na voz do próprio, olha só, do próprio Carlos Drummond de Andrade. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Ok. Tá aí, Drummond, 33 anos sem o Drummond. Paulo Mato Grosso, um abraço para você. Que figura mais desprezível. Essa hipócrita, essa tal Sara Geromini, expõe a pobre menina na rede. Se nosso país não tivesse tão doente, ela já dormiria na cadeia. Nenê Preto, um grande abraço para você. Luiz Cláudio Salvador. Faquim tardiamente admite que Lula faria bem a democracia. Que coisa, hein, meu? Rosalves da Vila Formosa, o Abel de São Miguel, perdi a esperança de um impeachment do Bolsonaro. Fundamentalistas covardes na frente do hospital para constranger uma criança de 10 anos. A covardia da PM contra os ocupantes do Quilombo em Minas Gerais. E o Dória querendo vender até o zoológico. É o que fala aqui o Rosalves da Vila Formosa. Vamos falar de futebol um pouco? Teve o Campeonato Brasileiro esse fim de semana, tá? Tem tela? Tem tela. Grêmio 0, Corinthians 0. O Corinthians não escapou de boa, o Corinthians, né? Porque o Grêmio perdeu pênalti, o Diego Souza. Era para o Grêmio ter ganhado.
Curitiba 0, Flamengo 1. Ufa para a torcida rubro-negra, até que enfim conseguiu ganhar depois de 2 rodadas. Jogou melhor do que vinha jogando, mas não foi uma exibição assim. Palmeiras 1, Goiás 1. Palmeiras péssimo, ridículo, não jogando nada. Ontem, isso foi tudo no sábado. Ontem, Atlético Mineiro 2, Ceará 0. Continua na liderança, 9 pontos, invicto. Não jogou aquela bola toda que jogou nos outros 2 jogos, mas o suficiente para ganhar do Ceará, que jogou muito direitinho. Vasco 2-1 no São Paulo. Vasco jogou bem, tá? E o São Paulo definitivamente não toma jeito. E o Alexandre Pato, com aquela banca toda, ganhando fortuna, ninguém quer o Alexandre Pato, nem o São Paulo quer o Alexandre Pato. Mas ganha uma fortuna, tá lá não sei fazendo o quê. Bahia 2, Bragantino 1, Bahia conseguiu um gol no finalzinho. Fluminense, parabéns, ganhou do Internacional no Rio, jogando bem o Fluminense. E ontem teve Atlético Goianiense 1, Sport 1, decepcionando o Atlético lá de Goiás, porque tinha vencido de 3-0 ao Flamengo. Fortaleza 0, Botafogo 0, jogo 0-0 sempre é medíocre, de modo geral. E Santos 3-1 no Atlético do Paraná, graças principalmente ao Marinho do Santos, que jogou muito. Renova o convite hoje à noite, pelo programa de segunda a sexta, às 8 da noite, o Central do Brasil, que é muito legal. É um programa produzido por movimentos populares. As informações são a pauta, conteúdos sugeridos pelos telespectadores de todo o país. É muito legal. Central do Brasil, 8 da noite. Vamos ao momento cobrança. Há 887 dias foram executados Marielle e Anderson. E até agora, nada. A gente não sabe quem mandou matar Marielle e Anderson. Isso aconteceu no dia 14 de março de 2018. A perícia nos 13 celulares do capitão Adriano, miliciano, ex-capitão Adriano, lá em Salvador, não deu em nada. Deve ter dado em muita coisa, mas não foi revelado o conteúdo dessa perícia nos 13 celulares do ex-capitão Adriano, tá bom? Bom, gente, o Papo com Zé Trajano desse início de semana, dessa segunda-feira, renova um abraço para o Monarco, para o João Donato, né, para o Emicida, para a Elba Ramalho, todos os aniversariantes de hoje. E vamos terminar com boa música, como sempre. Hoje nós vamos ter João Bosco, meu amigo João Bosco, olha o time. João Bosco, Hamilton de Holanda e Roberta Sá reunidos, tocando e cantando Incompatibilidade de Gênios, de João Bosco e nosso inesquecível Aldir Blanc. Com esse trio maravilhoso, a gente encerra o programa de hoje e vamos voltar amanhã. Um abraço e, na sequência, fique com o seu jornal. Até lá. Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ali veja soprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Sentou no bar, bastou. Durante 10 noites me faz jejum.